Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui, irmãos. Obra na sua vida e Deus deseja falar com você hoje. Amém? Irmãos, eu estava lendo aqui um comentário no vídeo anterior e eu fiquei tão feliz. Esse comentário, um rapaz estava dizendo que um câncer raro no final de 2022 e toda a família ficou muito abalada. Ele também ficou muito triste com aquela situação, mas em vez de se entregar àquela dor, ele começou a participar dos momentos de oração aqui. E foi orando aqui conosco todas as manhãs, todas as noites, que ele começou a encontrar forças, não somente para suportar a doença da sua mãe, mas também para ajudá-la durante aquele processo. E hoje ele está muito feliz porque a sua mãe tem recebido as orações. Ele se inscreveu no celular dela e agora a mãe está acompanhando as orações e, para a glória do Senhor, a médica que está cuidando dela disse que o câncer está num estágio bem menor do que ela imaginava e que as chances de cura são quase de 100%. Isso não é maravilhoso, irmãos? O mesmo Jesus que operou no passado, que curou aquela mulher do fluxo de sangue, doenças graves, ele tem operado nos nossos dias. Essa mãe vai fazer a cirurgia daqui uns dias, mas ela está muito confiante de que tudo vai dar certo. E para a glória do Senhor, o mais importante, a sua fé está sendo avivada a cada dia. Aleluia. Irmãos, da mesma forma, eu tenho certeza que Deus vai operar na sua vida hoje. Eu tenho certeza que Deus tem um plano de bênção, de paz para você. E se você está passando por uma situação parecida na sua família, deixe aqui o seu pedido de oração. No final eu quero orar por você. Eu vou orar especificamente em cima dos comentários que vocês deixarem aqui. Por isso é tão importante você deixar o seu comentário, tá bom? E antes de começarmos, eu quero aproveitar e pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, ative o sininho da notificação e selecione a opção todas para que você não fique de fora das orações, tá bom? Irmãos, para começarmos a mensagem de hoje, eu quero ler um versículo que está em Filipenses, coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Existe uma outra tradução do último trecho desse versículo que o apóstolo Paulo diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Eu tenho certeza que esta é a chave para uma vida feliz. Ter um coração grato, um coração feliz, sempre com a certeza de que por mais que a vida seja difícil, o Senhor está cuidando de todas as coisas para nós. Amém? Mas eu sei, irmãos, que infelizmente nem todo mundo consegue viver desta forma. Vamos ver o exemplo do povo hebreu, que mesmo depois de ter testemunhado tantos milagres, depois que o Mar Vermelho se abriu, depois que eles saíram do Egito, aquele povo, irmãos, só sabia ser ingrato e reclamar. E a Bíblia conta que poucos dias depois de Deus abrir o Mar Vermelho para que aquelas pessoas pudessem atravessar e fugir do exército de Faraó, eles caminharam pelo deserto e começaram a sentir sede. Então eles chegaram em um lugar chamado Mara e ali eles encontraram água. Mas aquela água não era boa para se beber porque era amarga. Então eles começaram a reclamar: Moisés, você nos trouxe aqui para que a gente morra de sede. O que nós vamos beber agora? Então a Bíblia diz que Moisés orou e o Senhor fez aquela água ficar pura e todos puderam matar a sua sede. Os hebreus então seguiram sua caminhada rumo à terra prometida, até que pouco tempo depois, no deserto, eles começaram a reclamar com Moisés e até ofendê-lo por causa de comida. Eles reclamavam tanto, irmãos, que eles falavam: Deus, nós não queremos esse alimento que caia do céu. E Deus então estava mandando o maná. Era um alimento muito parecido com bolo, com gosto de mel. Deveria ser uma delícia, muito gostoso. Mas aquelas pessoas reclamavam e diziam: não queremos esse alimento que cai do céu. Queremos as comidas que nós comíamos lá no Egito. Queremos a carne, queremos o alho poró, queremos as melancias, queremos as frutas e comidas que nós tínhamos lá. Então, irmãos, as pessoas não paravam de reclamar. As pessoas viviam insatisfeitas. E uma coisa que você e eu precisamos tomar cuidado é com a insatisfação.
Irmãos, a insatisfação vem antes da queda. Pode prestar atenção, a maioria das pessoas que se afastam de Deus, que se desviam dos caminhos dele, é porque estão insatisfeitas, estão reclamando de tudo. Nós vemos o exemplo do filho pródigo. Aquele menino, ele reclamava porque ele não queria ficar na casa do pai. Então ele pediu como direito a sua herança e ele saiu de casa e ele foi gastar toda a sua herança com bebidas, com festas, com mulheres. Irmãos, quando ele estava no fundo do poço, foi então que ele chegou à conclusão de que ele era feliz e não sabia. Eu sei que eu estou falando para muitos de vocês aqui, muitos de vocês que acham um tédio ser cristão, ir à igreja, ler a Bíblia, orar. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa, o mundo ele pode até oferecer prazeres momentâneos, mas a satisfação, a alegria plena é somente no Senhor Jesus. É somente quando estamos no centro da vontade de Deus que nós realmente somos felizes. Eu conheço muitas pessoas que estão passando por lutas, estão sofrendo, mas elas têm satisfação, elas têm paz no coração. Isso porque quando nós andamos com o Senhor, Ele nos dá dessa paz que o mundo não pode conhecer. Amém? Então, irmãos, como eu estava dizendo, aquelas pessoas, elas sentiam saudades das cebolas, das carnes, dos outros alimentos que elas tinham quando eram escravas no Egito. Resumindo, a cada dificuldade que o povo enfrentava, ele se esquecia de tudo que Deus tinha feito até aquele momento. E eles então tiravam os olhos do sobrenatural de Deus e começavam a focar nos problemas. E você já reparou que em muitos momentos nós somos exatamente iguais ao povo hebreu? Se nós temos uma casa, reclamamos porque a casa é pequena ou a casa é grande. Se temos um emprego, reclamamos que trabalhamos demais. Reclamamos porque a comida é muito simples, as roupas não são de marca, enfim, tudo que nós consideramos imperfeito vira motivo de reclamação. Mas irmãos, eu quero convidar todos vocês, vamos parar com isso a partir de hoje. Reflita comigo por um momento. Você sabia que existem muitas pessoas, inclusive próximas a você, que dariam tudo para ter uma casa igual à sua? Elas dariam tudo para ter o seu trabalho, para comer e vestir o mesmo que você. Saiba de uma coisa, Deus, Ele não quer que a gente fique sofrendo por coisas que muitas vezes faltam na nossa vida. Eu sei que talvez você pense assim, mas eu queria ter uma vida melhor. Eu sei disso, irmãos, mas nós devemos ter contentamento. Contentamento com aquilo que a gente tem hoje. Eu não estou dizendo ser acomodado, não é isso. Deus quer que a gente seja grato, que a gente se contente com o que temos hoje e que a gente procure melhorar sim, mas sempre sendo felizes com o que Deus nos dá hoje. Amém? E lá no deserto, quando Deus fez chover maná do céu, aquele alimento que caía todo dia do céu, Ele ordenou que cada pessoa juntasse somente o maná que fosse necessário para aquele dia. Irmãos, existem momentos na vida em que nós temos mais do que nós precisamos e tudo que nós fazemos parece dar certo, não é verdade? E quando isso acontecer, fique feliz, agradeça, mas também podem acontecer momentos em que nós não vamos ter o básico para nos manter, nós teremos apenas o suficiente para pagar as contas, para comer, para vestir. E é em momentos como esses que Deus vai nos ensinar a confiar que Ele pode suprir todas as necessidades. Deus espera que nesse momento você não reclame, você não se lamente por tudo que você não tem, mas que você agradeça por aquilo que você tem. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos orar daqui a pouco, mas eu quero ler com você um versículo do Salmo 145, que mostra que Deus é justo em todos os seus caminhos. E quando a gente reclama, irmãos, nós estamos abrindo brecha para que o inimigo haja em nossas vidas, porque aí a gente começa a acreditar que Deus não é bom o suficiente para atender nossas necessidades. Mas irmãos, aqui no Salmo 145, o rei Davi declarou o seguinte, preste atenção: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Olha isso, irmãos. Seja sincero comigo uma coisa. Todas as vezes que você reclama, a sua situação muda? As suas contas são pagas? A sua despensa fica cheia? O emprego aparece? A crise acaba? É claro que não.
Por isso, em vez de perder o seu tempo reclamando, ore ao Senhor. Vamos unir a nossa fé aqui hoje, vamos pedir perdão a Deus e pedir que Deus aumente a nossa fé. O próprio Jesus disse que se nós tivermos fé, receberemos tudo o que pedimos ao Pai em oração. Amém? E eu sei que um dos maiores males da nossa vida é esse nosso jeito de reclamar de tudo. E eu sei que por mais que as coisas estejam boas, a gente sempre arruma uma maneira de reclamar. Quando alguém elogia algo para nós e a pessoa começa a dizer: olha que bênção, quantas coisas boas Deus tem feito. Aí logo em seguida a gente já reclama: ah, mas e aquilo outro? Ah, mas eu tenho trabalhado muito. Ah, mas as coisas não são fáceis assim não. Sabe, irmãos, a gente tem um costume de reclamar o tempo todo e a gente tem que tomar muito cuidado. E a Bíblia diz então no livro de Números, capítulo 21, que de tantos hebreus reclamarem, Deus enviou serpentes venenosas que picaram aquelas pessoas e muita gente morreu. Isso porque, irmãos, o veneno ele vem da reclamação e ele vai nos enfraquecendo, ele vai matando a nossa vida espiritual. E é por isso que a gente tem que nos prevenir e não deixar que esse veneno cresça dentro de nós e domine os nossos pensamentos e sentimentos. Amém? Se Deus está falando com você nesta mensagem, escreva aqui o seu comentário e escreva assim o primeiro nome e na frente você escreva: Deus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Vamos ser gratos ao Senhor, vamos louvar a Deus por tudo. E é interessante que lá no Egito as pessoas reclamavam de tudo, mas principalmente da comida. Sendo que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, o versículo 1, que é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Irmãos, aquelas pessoas reclamavam da comida, mas elas não tinham paz, elas estavam sempre insatisfeitas, brigando, reclamando. Mas tem muitas pessoas que muitas vezes não têm um pedaço de pão, mas elas têm paz e tranquilidade. E aqui em Provérbios 17 diz exatamente isso: é melhor conviver numa casa aonde tem pouca coisa, mas nessa casa tem alegria, tem paz, tem a presença do Senhor. Amém? Eu me lembro uma vez que eu frequentava a casa de um amigo meu e era uma casa simples, uma família que não ganhava muito dinheiro, mas eu sempre admirava a paz, a tranquilidade. E eu sempre ficava feliz em estar ali porque ali eles buscavam ao Senhor. E foi numa época que eu não conhecia a Deus. E hoje eu entendo que o que faz a diferença é a presença santa do Espírito Santo na vida e na casa dessa pessoa. Amém? Vamos orar então? Se você puder, você vai fechar os teus olhos e você pode deixar aqui o seu comentário, o seu pedido de oração. E eu quero orar por você agora. Eu sei que muitas pessoas já estão comentando: Deus, eu te agradeço por tudo que eu tenho, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez, eu te agradeço pela minha família. E vamos agora orar também com as nossas palavras. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Quero te agradecer, Senhor, porque muitas coisas o Senhor já fez por nós. Oh, meu Deus, não nos deixe, Pai, cair no pecado da murmuração, no pecado da incredulidade. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor já fez muitas coisas na nossa vida, mas eu sei também, Pai, que muitas coisas ainda virão e nós queremos te agradecer por tudo, Deus. Nos perdoe, Senhor, pelas tantas vezes em que esquecemos o que o Senhor fez e continua fazendo por nós todos os dias. Pai, que a gente possa se lembrar que o Senhor já nos deu o melhor presente de todos, que é o seu Filho Jesus. O Senhor já deu o melhor que o Senhor tinha para nós. E o Senhor também já nos deu o maior milagre, que é o milagre da salvação. Pai, nós sabemos que esse milagre, Pai, não tem preço. Aliás, foi pago um alto preço ali na cruz, para que hoje a gente possa desfrutar da comunhão contigo. E Deus, eu quero te agradecer, porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas desse relacionamento que podemos ter contigo. Pai, eu apresento agora cada pedido de oração. Muitas pessoas estão pedindo milagres na família. Uma mulher está pedindo: pastor, ora por mim, porque amanhã ou semana que vem, eu não sei, eu posso ter um filho e eu quero que ele venha com saúde. Oh, minha irmã, vamos orar agora. Senhor, meu Deus, coloca a tua mão, Pai, sobre esta mulher que está grávida, que essa criança venha com muita saúde. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dela, toda a sua família, traga a paz que só o Senhor pode dar. Pai, eu oro também por este homem que está pedindo por uma porta de emprego, este homem que precisa, Pai, colocar o sustento dentro de casa.
o alimento na sua mesa. Ó Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, socorre a todos os aflitos e necessitados, pessoas que estão passando aperto com dinheiro, não conseguem ter o dinheiro para pagar o remédio, para colocar comida na mesa. Ó Senhor, estamos passando por momentos difíceis na nossa nação, mas eu te peço, Deus, abre portas de emprego. Senhor, traga uma coragem no nosso coração, Senhor, de pedir ajuda se for preciso. Deus, abre portas também, Senhor, na questão do serviço. Talvez a pessoa fique buscando um emprego, sendo que ela pode prestar um serviço. Senhor, em nome de Jesus, nos dê estratégias, nos dê força e sabedoria para empreender. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro também por esta pessoa que está pedindo pelo seu comércio. Senhor, tantas pessoas agora estão tendo dificuldade de pagar seus empregados, de honrar os compromissos. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, desta pessoa, Pai, que agora está sofrendo na alma. O namorado terminou com esta mulher, esta moça também está sofrendo no casamento. Senhor Jesus, preenche esses corações, Senhor, com a tua paz. Dá sabedoria, Senhor, e nos dê também o amor próprio, que a gente não venha se rebaixar por nada, que a gente não venha ser escravo de ninguém e de nada neste mundo, Senhor. O próprio Senhor Jesus já nos disse que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Então, meu Pai, não nos deixe, Pai, sermos escravos do pecado, sermos escravos de nenhuma pessoa neste mundo. Ó Deus, ao mesmo tempo, Senhor, nós te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé. Quantas pessoas, meu Pai, pedindo por isso nesse momento, pessoas que não conseguem crer que o milagre pode acontecer. Ó Deus, a tua palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. E eu anunciei esta palavra aqui hoje, Pai. Eu venho te pedir, Pai, que esta palavra acompanhe o nosso dia, hoje e sempre, ó Deus. Abençoa-nos, meu Pai. Nós oramos também, Pai, pelos filhos, Pai. Quantas pessoas estão clamando aqui agora, pedindo que o Senhor liberte os filhos das drogas, das más amizades. Senhor, vai lá onde eles estão agora, Pai, e que o Senhor livre eles, Pai, de todo pensamento do maligno, de toda cilada do diabo. Em nome de Jesus, meu Pai, cobre, Senhor, os nossos filhos com o teu sangue, Jesus, com a tua proteção. Senhor, eu oro também agora, Pai, por esta pessoa que está em luto. Senhor, meu Deus, só a tua presença pode nos confortar e nos consolar. Deus, faça essa pessoa guardar no coração somente as boas lembranças e tira, Senhor, todo o sentimento de culpa. Tira, Senhor, toda dor no peito. Em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos. Nós estamos aqui nessa grande corrente de fé e agora, neste momento, eu, como ministro do Evangelho, como um escolhido do Senhor para esta obra, eu declaro a cura, a libertação, o milagre chegando na vida dessa pessoa. Pai, que esta vida que é tão preciosa para Ti seja tocada nesse exato momento e que o Senhor tire com a mão, Pai, toda dor, todo medo, toda preocupação, em nome de Jesus. Pai, eu libero bênçãos sobre a vida dessa pessoa. Em Teu nome, Jesus, eu profetizo paz, eu profetizo prosperidade e unção que despedaça todo o jugo. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço por tudo que o Senhor fez aqui e ainda irá fazer em nossas vidas. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso.
Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional.
Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corremos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas, dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido.
Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça.
e ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação, que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue,
o seu sangue puro e sem mancha, porque ele não tinha pecado, mas ele fez isso por amor a você. E ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.